Tá surdo. O diretor fala com a gente através do ponto. O Igor você precisa fazer aquele negocinho de lavar o ouvido. Preciso, mas agora não dá pra... Covid, e não pode pôr aquele trem lá. Nossa, então, gente, boa tarde. Oi, essa gente. Covid já encheu o saco. Já deu o que tinha que dar. Nossa, já passou, já. Passou, não quer mais brincar. Ai, cansei. Tamo juntinho, quinta-feira, bora lá começar o programa, bora sorrir para espantar um pouquinho esse clima pesado que a gente está vivendo, que é assim que a gente vai conseguir ultrapassar essa situação. Mas antes, bora refletir também um pouquinho? Aliás, tem tudo a ver com essa situação. Nós não sabemos quando e o que vem pela frente. Mas para aquela pessoa que acredita realmente, que tem fé, o futuro é bem melhor quando se entrega nas mãos de Deus. Para de se contaminar com energia negativa. Entrega em Deus. Zóio Verde, o que tem no programa? Só a Receita Federal prorroga prazo de entrega da declaração do imposto de renda e cidade do interior de São Paulo adota uma estratégia para desinfetar as roupas das pessoas que circulam pelas ruas. Durante o programa você conversa e também faz as suas perguntas pelas redes sociais e o telefone. E aí você aproveita no nosso Face e concorre a prêmios. São 2 super kits, um deles são produtos Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip. Você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a fotinho e concorrer. E um outro mesmo processo, só que você vai concorrer um super produto aí, são vários do Café Brasileiro. Vai lá então, participa com a gente, já faz a sua perguntinha que a Sol tá online também com você. Mas bora conversar bastante hoje, porque é dia de beleza, mas também de muita saúde no programa. A gente está por aqui com o coronavírus mesmo, né, Luquinha? Mas a gente tem que pegar a informação daquelas pessoas que estão na linha de frente para que a gente se previna cada vez mais, né? E algo que é assim, todo mundo já conhece, sabe, e os médicos especialmente sabem que o coronavírus, ele ataca o pulmão. Pois é. Sistema respiratório. Mas um estudo feito na China revelou um novo efeito. Em 7% das mortes, dos casos, né, o motivo foi uma inflamação no coração, Luquinha. Gente, no coração. Então, qual que é nessa relação entre coração e coronavírus? Os sintomas e também os maiores problemas. Pois é, ele está aqui online, via Skype com a gente, vai tirar todas as nossas dúvidas. O cardiologista da Unimed de São José dos Campos, doutor Fábio Batista. Doutor, muito obrigada por estar aqui conosco, abrindo um espaço na sua agenda aí, porque é bem importante. Só que antes da gente entrar com a primeira perguntinha para o senhor, sempre tem aquela enquete do pessoal de casa. Tem, para participar é fácil, viu? É @FalandoNissoBand, tá aqui no nosso perfil, você já curte a nossa fotinho também, aí você acessa aqui os stories. Vamos ver então o que você pode responder. Você ainda tem dúvidas sobre os sintomas do coronavírus? Olha, 48% diz que sim, viu, olha, Sol? É bastante, gente. Eu também acho, viu? E sabe os sintomas que o coronavírus provoca no coração? A maior parte não sabe, só 82% diz que não. Doutor Fábio, quando a gente está falando de coronavírus e coração, a gente está falando de qual tipo de ligação? Como é que ele afeta o nosso sistema do coração? Bom, não é de hoje que nós conhecemos que as doenças infecciosas respiratórias acabam trazendo maior chance de problemas para quem tem coração. Então, para que vocês tenham ideia, existem situações que existem artérias que ajudam a nutrir o músculo do coração. Quando você tem um processo infeccioso, você aumenta muito a necessidade de oxigênio nesses tecidos. Portanto, esse já é um problema. Você tem uma deficiência de circulação e você aumenta a necessidade. Esse é um problema já importante. Outro problema muito significativo é que quando você tem um processo infeccioso, você tem uma alteração inflamatória em todo o corpo. Isso também afeta o coração. E um outro aspecto também muito relevante é a ação direta do agente infeccioso no músculo do coração, causando enfraquecimento. Pois é, tá cheio de pergunta aqui, viu, Luquinha? A gente pode falar um pouquinho sobre atividade física, doutor, que eu acho que é sempre interessante a gente comentar. A gente sabe da vantagem, dos benefícios da atividade física para o coração. Mas nesse momento agora, pensando na proteção do coração, é bacana a gente continuar fazendo? Atividade física e exercício físico devem ser sempre estimulados. Tem um aspecto muito importante. Se você tem algum sintoma respiratório ou se você teve febre, você não deve fazer exercício físico, que aumenta a chance de uma doença inflamatória do músculo cardíaco chamado miocardite. Nessa circunstância, aguarde o tempo recomendado e não faça exercício. Ok, então. Doutora, a gente tem uma perguntinha que chegou pelo WhatsApp da Mônica. Vamos conferir. Oi, pessoal. Tô falando nisso, tudo bem? Aqui é a Mônica.
Quero saber, sim, os sintomas quando atinge o coração, uma informação a mais para nós. Pois é, a gente sabe assim, que falam sempre do cansaço, né, doutor? Agora, no coração, o coração vai dar alguma dorzinha diferente, um batimento diferente, alguma coisa nesse sentido? Pode acontecer. Ela falou dos sintomas. Nós falamos aqui, a discussão é sobre o coronavírus e coração. Sim. Então, existem os sintomas clássicos do processo infeccioso: febre, falta de ar, cansaço, calafrio, dor no corpo. Isso acontece. Quando você tem uma doença cardíaca, o sinal mais importante é a falta de ar. O paciente reclama que piorou o cansaço. Esse é um sinal muito importante. Quando a gente fala de cansaço, só para entender, porque a gente às vezes também não entende. A gente vai fazer alguma coisa em casa, é normal a gente cansar. Mas como que é esse cansaço, doutor? Vamos supor que você faça suas atividades do lar habituais. Então, eu faço os serviços de casa e me sinto bem. Aí eu começo a perceber que para as atividades que antes eu exercia sem um sintoma, eu começo a ficar cansado. Isso é muito estranho. Eu sempre fiz isso, sempre varri a casa, sempre fui até a padaria. Hoje eu faço isso e fico cansado. Isso é diferente, tem que ser valorizado. E relatado também para o médico. Tem bastante pergunta aqui, viu, Luquinha, sobre pressão alta, relação também com o coronavírus. E uma querida que acabou de colocar um marca-passo. Ela quer saber quais os cuidados ela deve ter. Saúde do coração, então, com a Covid-19, mas agora a gente para nosso assunto para ficar bem informado com as notícias da redação. O Brasil tem 7.011 casos confirmados do novo coronavírus, com 251 mortes. Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, são até agora 47 casos confirmados e 3 óbitos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê o pagamento do auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais e também autônomos. Nós vamos agora até a redação do Falando Nisso, saber os detalhes dessa notícia com o repórter Pedro Souza. Boa tarde, Pedro. Esse benefício já está valendo, já está em vigor? Ainda não, viu, Sol? Boa tarde para você, para o Lucas, para os que acompanham o Falando Nisso. Isso porque o presidente Bolsonaro assinou a sanção, mas ainda não publicou a lei no Diário Oficial da União. Vamos até Brasília agora conferir mais detalhes com o repórter Alex Guzmão. Segundo Jair Bolsonaro, a publicação vai ser feita junto com uma medida provisória que vai informar de onde virão os recursos para pagar o benefício. Ainda de acordo com o presidente, o auxílio vai custar aos cofres da União 98 bilhões de reais. A previsão é de que esses R$ 600 cheguem a 54 milhões de pessoas. São trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais. O governo ainda não bateu o martelo quanto ao calendário de pagamento. Na sanção, Bolsonaro vetou 3 artigos da lei, entre eles a elevação do teto de renda de meio salário mínimo para a pessoa ter direito ao benefício de prestação continuada. Fica valendo, então, o teto de 25% do mínimo para pedir o BPC. E no Senado, os parlamentares aprovaram um projeto que inclui outras categorias na lista de beneficiários desse vale de R$ 600. Entre as profissões listadas estão taxistas e motoristas de aplicativos, categorias que foram diretamente atingidas pela crise do coronavírus. O texto ainda segue para a análise da Câmara. Se aprovado, vai à sanção do presidente da República. Pedro, e o governo divulgou também a medida provisória que permite a suspensão de contratos e redução de jornada de trabalho e de salários durante a crise provocada pelo coronavírus. Faz parte do pacote para dar suporte a trabalhadores e empresas, mas existem outros itens dentro da SMP, né, Pedro? Exatamente, viu, Sol? Nesse pacote para preservar empregos e dar suporte às empresas, o governo zerou por 90 dias a cobrança do IOF em operações de crédito, que é de hoje cerca de 3%. Os cofres públicos deixarão de arrecadar aproximadamente 7 bilhões de reais. Além disso, o pagamento da PIS/COFINS e recolhimento do FGTS foram adiados de abril e maio para agosto e outubro. Vamos voltar agora para Brasília também com o repórter Alex Guzmão, que fala agora sobre detalhes da medida provisória que prevê a suspensão de contratos e a redução da jornada de trabalho e salário por até 3 meses.
Nesse período, o trabalhador vai receber um complemento do governo. São 3 níveis previstos para a redução. Se o corte for de 25% do salário, o trabalhador vai receber um benefício de 25% do equivalente ao que teria direito do seguro-desemprego. Lembrando que o teto do seguro-desemprego é de R$ 1.813. Se a jornada e o salário forem reduzidos à metade, auxílio de 50%. E se a redução for de 70%, o benefício será de 70% do seguro-desemprego. Isso será feito por acordo individual ou coletivo, dependendo da faixa salarial, e tem prazo de 3 meses. Está prevista também a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por até 60 dias. Se a empresa fatura por ano até R$ 4.800.000, ela não vai pagar nada ao funcionário. Nesse caso, o trabalhador recebe 100% do valor do seguro-desemprego. No caso das empresas com receita maior que R$ 4.800.000, o empregador vai pagar 30% do salário ao funcionário e o benefício será de 70% do seguro-desemprego. Nas duas situações, os benefícios serão mantidos. A medida provisória define também um período de estabilidade para o trabalhador. Quando houver a retomada da produção e do trabalho, após o estado de calamidade pública, o funcionário não poderá ser demitido. O tempo dessa proteção será igual ao da medida adotada. Se houver suspensão de contrato por 2 meses, por exemplo, ele ficará estável por 2 meses. E em casos de demissão, após esse período, o trabalhador não terá nenhum tipo de desconto quando for receber o seguro-desemprego. Luquinha, é muita informação, muita novidade, muita informação, a gente está se adaptando. Então, na próxima terça-feira, falando nisso, vai ser especial, com uma advogada especialista em direito do trabalho, para a gente entender direitinho, passo a passo, como é que vai funcionar tudo isso. É porque é muita coisa mesmo, né? Só a gente acaba se perdendo. Pedro, vamos falar então da Tamoios, porque eu estou vendo aqui com imagens, tem movimento, mas tranquilo. Exatamente, viu, Lucas? Aquelas obras continuam ali no trecho de serra, mas também hoje tem um tráfego até na rodovia dos Tamoios, nada daquele jeito antes dessa pandemia, mas tem um tráfego ali acontecendo na Tamoios. Situação também bem tranquila, Lucas, na rodovia Presidente Dutra, na Floriano Rodrigues Pinheiro, na Oswaldo Cruz, enfim, rodovias da região com tráfego bem abaixo do esperado. Valeu, Pedro. Faz tempo que a gente não ouve falar de engavetamento, né, Sol? De batida na Dutra, né? Que bom, né? Um ponto positivo nessa situação Luquinha. chata, né? Bora falar sobre a previsão do tempo para hoje à tarde? Pequena possibilidade de chuva em toda a região. E em Campos do Jordão, então, como eu falei, pequena possibilidade de chuva, máxima de 24, mínima de 12. Aqui no Vale a mesma coisa, máxima de 32 em Jacareí, 30 em Lagoinha e 31 em Redenção da Serra. Litoral Norte, com previsão de máxima aí de 30 para Caraguatatuba, Ilhabela 32, pequena possibilidade de chuva também em São José. Olha a diferença de temperatura de sexta para sábado, de 29 a máxima cai para 24. O tempo aí não vai chover também, sol entre poucas nuvens, bem outono mesmo, né? E no próximo bloco a gente comenta com vocês que a Receita Federal anuncia uma boa notícia, prorrogação de entrega da declaração do imposto de renda física, pessoa física. A gente já conta então para você e hoje também tem truques de casa. No Truques de Casa de hoje, eu vou reforçar algumas medidas de limpeza que a gente tem para evitar o contágio do coronavírus.